alunos, professor Anderson de Matemática aqui, vamos à correção de nossa última atividade. Lembrando sempre, na hora de colocar o nome completo, tá? Porque pode ter alunos aí com nome parecido. Não esqueça de botar a turma, é através disso que eu fecho a nota de vocês. Então, ó, mais uma revisão agora sobre plano cartesiano. O plano cartesiano é um modo da gente marcar os pontos, né, no plano. E esses pontos eles terão uma coordenada que a gente chama de coordenada x, que é o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas, e uma coordenada y, que é o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, tá? Para gravar esse negócio de abscissa ordenada, apesar de não ser muito importante, eu fiz assim, né? Abscissa, x, abscissa, tá? E o outro, ordenada, é o eixo y. Então, por exemplo, aqui, o ponto A, ele tá aqui no eixo, deixa eu apagar aqui, para continuar aqui, limpar o gráfico. Então, ó, o ponto A aqui, ó, na direção do eixo x, ele tá na direção do zero, tá vendo? Tá na direção do zero aqui. E na direção do eixo y, ele tá aqui no 5, no próprio 5. Então, a coordenada dele, o x é 0 e o y é 5, tá? Vou limpar aqui, senão o gráfico fica poluído pra gente, tá? Então, ó, imagina o seguinte, ó, assim fica mais fácil, ó. Imagina que essa coordenada x é a direção horizontal aqui, ó, tá? E a coordenada y é a altura do ponto, tá? É a altura do ponto. Imagina isso que fica mais fácil. Vou dar uma apagada aqui. Pronto. E o ponto ele é sempre nomeado nessa forma, x, y. Então o ponto A já foi. Então agora aqui o ponto B, ó. Ele está aqui na direção do x igual a 2. E a altura dele, ó, tá lá no 4, no y. Então é o ponto 2, 4, tá? Isso aí é uma explicação, tá? Ainda não é o exercício. E o ponto C, ó, na direção do x, ele tá na direção do menos 3. Tá aqui. E na direção do y, ele está na direção do 2. Então, o ponto C. O ponto D, ele está no x igual a 3 e ele não tem altura, tá vendo? Ele não está nem para cima e nem para baixo. Então, ele está aqui na direção do zero, do y. Então, 3, 0. Menos 2, o ponto E, ó. Na direção do x está na direção do menos 2 e na direção do y também. A altura dele está para baixo do eixo x, como se fosse negativo, menos 2. E o ponto F, 4, 2, ó. Na direção do x está na direção do 4. E aqui a altura, né, na direção do y aqui, ó, menos 2 de novo, tá? Bom, aí eu fiz aqui a pergunta, ó, quais as coordenadas do ponto localizado na origem do plano cartesiano? A origem do plano cartesiano é aqui, ó, tá? É o ponto 0, 0. Então aqui, ó, letra A. Esse ponto é a origem do plano cartesiano. Próximo. Observe a figura a seguir para responder às próximas questões. Quais as coordenadas do ponto A? Então aqui, ó, ponto A. Primeiro x, ó. Ele está na direção do menos 3. E o y? Aqui o y, ó, o eixo y. Ele está na direção do menos 2. Então, x menos 3 e y menos 2. Olha a pegadinha aqui, ó. Não é a letra A, é a letra B. É o x igual a menos 3 e o y igual a menos 2. Botei o mesmo gráfico em todas as questões para ficar fácil aí para vocês não precisarem ficar deslizando para cima.
Então, agora as coordenadas do ponto B. Então, aqui, ó, tá na direção do 1 e aqui, ó, no Y na direção do 3. Então, x1, y3. x1, y3, letra C. As coordenadas do ponto C. X igual a 4, y igual a 3. Então, 4, 3. 4, 3, letra D. As coordenadas do ponto D. Aqui, ó, 2 menos 4. 2 menos 4, letra A. As coordenadas do ponto E. Menos 3, 1. Menos 3, 1. Tá aqui, ó. É a letra B. E a última, quais as coordenadas do F? Essa aqui eu esqueci de botar o gráfico, mas é o mesmo gráfico, né? Então aqui, ó, x menos 3 e y4. Menos 3, 4. Letra C. Beleza, pessoal? Então é isso. Bom, então essa semana eu vou postar aí para vocês novamente a atividade da semana, junto com essa correção aqui eu já vou estar colocando agora mesmo, sábado à noite, vou estar botando já a correção e durante a semana eu vou estar botando aí a atividade da semana, provavelmente vai ser a última ou a penúltima atividade, porque agora vai vir um período de fechar nota, recuperação, fechar a nota do bimestre. E a gente está se encaminhando aí para o finalzinho do segundo bimestre, né? Vai ter aquele recessozinho de 15 dias e, se Deus quiser, em agosto a gente volta aí com as aulas presenciais. Então, se cuidem, fiquem bem. Até logo.